Olá pessoal, tudo bem? No dia 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje vamos conversar sobre os impactos ambientais da pandemia do coronavírus. Nesse ano, o mundo está enfrentando um cenário que jamais imaginamos, um cenário de muita preocupação e de muitas incertezas. A Covid-19, como é chamada, é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. Devido à sua alta transmissibilidade e o crescente número de pessoas infectadas pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11 de março a doença como uma pandemia. Mas antes de falarmos dos impactos ambientais que a doença está causando, vamos ver o que é a Covid-19 e quem pode contraí-la? Segundo o Ministério da Saúde, o coronavírus é uma família de vírus que provoca infecções nas vias respiratórias, causadores da doença Covid-19. O vírus recebeu esse nome após a análise que comprova o formato similar ao de uma coroa. Qualquer pessoa pode contrair a doença, que ainda não possui um tratamento específico, porém, os sintomas podem ser tratados. A Covid-19 mudou a rotina das pessoas. De repente, não fomos mais à missa, ao supermercado, a família não pôde se reunir. A sociedade precisou se adaptar a uma nova realidade. Medidas para evitar a transmissão do coronavírus precisaram ser adotadas. Entre estas está o distanciamento social e uma série de cuidados com a higiene. São as medidas mais eficazes da prevenção ao contágio da doença. Sabemos que são medidas simples, mas fundamentais. Na educação, as aulas presenciais foram dispensadas. Houve uma rápida mudança na adaptação dos métodos de ensino. Agora as aulas são à distância. As indústrias concederam férias aos seus trabalhadores. A forma de trabalho mudou drasticamente. As empresas permitiram que seus funcionários trabalhem de forma remota. Já as viagens estão limitadas e, em alguns casos, até proibidas. No Google Notícias, é possível acompanhar quase em tempo real os números da doença pelo mundo. No dia 16 de junho, no Brasil, chegamos ao número de mais de 900 mil pessoas contaminadas e mais de 44 mil mortes, sendo que São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pará são os estados com maior número de confirmações da doença. A perda de vidas por conta da Covid-19 é devastadora. A pandemia do coronavírus já causou muitas dificuldades e lembranças que jamais serão apagadas. Então, o que podemos garantir neste momento é que o melhor ainda é prevenir. Como não poderia ser diferente, aqui no SAMAI de Jaraguá do Sul, algumas medidas também foram implantadas para a prevenção ao contágio da doença Covid-19. No atendimento comercial, a internet passou a ter uma importância ainda maior na comunicação entre os usuários dos serviços e o SAMAI. A maioria dos atendimentos é feita via telefone, e-mail e pelo aplicativo WhatsApp. Para evitar aglomerações, iniciamos o atendimento presencial com agendamento de horários. Já nos guichês de atendimento foram instalados acrílicos e disponibilizados frascos de álcool em gel. Outra medida adotada foi a conscientização do descarte de resíduos para a geração de menos resíduos e menor impacto ambiental. A recomendação é que as pessoas prefiram o uso das máscaras de tecido, que após higienização podem ser reutilizadas. Ainda o ideal é que as pessoas descartem, sempre que possível, as máscaras e luvas em sacos plásticos e lacrem bem esses sacos. Um processo de sanitização em todas as unidades de tratamento de água e de esgoto do SAMAI foram realizadas, além de todos os setores e áreas públicas da sede. Esta medida tem o objetivo de diminuir a circulação de micro-organismos críticos para a saúde pública. O processo é o mesmo que parte da Europa adotou, e no Brasil, Jaraguá do Sul foi a primeira cidade a tomar esta medida. Tudo para diminuir os riscos de contaminação do novo coronavírus na cidade. A medida adotada por Jaraguá do Sul foi replicada em diversas cidades do estado e fora dele.
Mais uma medida importante que foi adotada pelo SAMAI é a flexibilização nas faturas dos serviços de saneamento básico. Esta medida tem como objetivo minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus sobre a economia. Desta forma, os usuários com tarifa social cadastrada tiveram a isenção da cobrança da fatura com vencimento no mês de maio. E para os demais usuários, a tarifa básica operacional de água e de esgoto, com vencimento no mês de maio, teve seu parcelamento em 5 vezes, ou seja, o pagamento iniciará no mês de agosto. Já juros e multas das faturas com vencimentos a partir do dia 1º de março de 2020 não serão cobrados. Também não haverá cobrança das taxas de religação de água e de outros serviços executados pelo SAMAI, até o final da vigência do decreto da Prefeitura. Vamos falar agora sobre a relação saneamento básico e coronavírus. Nosso país convive com 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e outros 100 milhões em moradias sem conexão à rede coletora de esgoto. Ou seja, no mundo, a falta de água e de saneamento coloca bilhões de pessoas em risco de contaminação por coronavírus. Pois, como sabemos, de acordo com recomendações da Organização Mundial de Saúde, a lavagem de mãos é uma defesa básica de primeira linha, sendo a forma mais eficaz de prevenir a propagação do vírus. Podemos afirmar, então, que quanto melhor a prestação do serviço de saneamento básico no país, menor é a chance de mortes pelo novo coronavírus. Mas fica a reflexão: como é que as pessoas sem acesso à água potável podem se higienizar no momento de pandemia? A pandemia provocada pela Covid-19 reforçou a importância de acelerarmos o processo de universalização dos empreendimentos e serviços de saneamento básico. Em Jaraguá do Sul, a realidade é totalmente outra. O SAMAI tem se empenhado muito para a universalização dos serviços de saneamento básico. Em relação à água potável, 99% da população jaraguaense tem acesso ao serviço. Preocupado com o futuro, em 2018, o SAMAI inaugurou uma das mais modernas estações de tratamento de água de Santa Catarina. Esta estação possui capacidade para tratar até 1.000 litros de água por segundo. E atualmente trata água para cerca de 78% do município, sendo projetada para atender a demanda pelos próximos 30 anos, pelo menos. Em relação ao tratamento do esgoto sanitário, 85% do esgoto doméstico é coletado e tratado nas estações de tratamento de esgoto sanitário. Nosso município conta com 4 estações de tratamento de esgoto, localizadas nos bairros Nereu Ramos, Água Verde, Ilha da Figueira e São Luís. E para a área rural, que não possui a rede coletora de esgoto sanitário, o SAMAI tem o programa Saneamento Rural. Este programa consiste na instalação de conjuntos formados por caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbico. As primeiras propriedades rurais contempladas pelo programa estão localizadas acima da captação da estação de tratamento de água do bairro Garibaldi, tendo em vista que essa região concentra 25% de toda a área rural de Jaraguá do Sul. Na área de resíduos sólidos, 200 mil sacos verdes são distribuídos mensalmente através do programa Saco Verde, que muito contribui e incentiva para a prática da separação do lixo no município. De janeiro do ano de 2018 até maio de 2020, o índice de materiais recicláveis aumentou de 7% para 26%. Os índices de reciclagem têm mostrado crescimento e este resultado se dá pelo comprometimento da população em separar adequadamente os resíduos recicláveis. Já vimos que para prevenir a propagação da Covid-19, práticas de higiene e diversos cuidados devem estar constantemente presentes no nosso cotidiano. Todos devem fazer a sua parte, independente do espaço que frequentamos. Então vamos relembrar como podemos nos proteger? Lave bem as mãos com água e sabão. Na falta deles, higienize com álcool em gel. Redobre a limpeza de objetos como mesas, telefones, teclados, cadeiras, maçanetas. Utilize o lenço descartável para a higiene nasal.
Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Cubra a boca com um antebraço para tossir. Evite aglomerações. Respeite o distanciamento social. Use máscaras. E sempre que possível, fique em casa. Agora sim, vamos falar dos impactos ambientais decorrentes desta pandemia. O distanciamento social, a mudança no cotidiano e o estilo de vida da população causou impactos negativos e positivos ao planeta, que são os conhecidos impactos ambientais. Tivemos impactos na qualidade do ar, na qualidade da água, na geração de resíduos sólidos, no consumo de energia elétrica e na circulação de animais. Vamos ver melhor sobre cada um deles? Com a parada das indústrias, houve diminuição na circulação de veículos e, consequentemente, a diminuição na emissão de dióxido de carbono, resultando em uma melhora na qualidade do ar. Vamos ver agora um vídeo retirado do YouTube que retrata a melhoria da qualidade do ar durante a pandemia. Já durante a pandemia, o consumo de energia elétrica diminuiu. Vamos assistir a entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o senhor Marcos Madureira, ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, no dia 5 de abril. Bom, como todos nós sabemos, a pandemia do coronavírus vem mudando os hábitos de toda a população e também há uma alteração direta no consumo de energia. Empresas fechadas, mas as pessoas continuam dentro de casa, também, obviamente, consumindo energia. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira. Tudo bem, presidente? Bem-vindo à Jovem Pan, como vai? Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês aí informações. Nós é que agradecemos. O senhor já tem alguma ideia do impacto? Há uma redução da energia elétrica, mesmo com as pessoas com o consumo em casa, as pessoas trabalhando em casa, deixando empresas, escritórios? Qual é o impacto inicial já? É possível fazer uma projeção, uma avaliação? Bom, nós temos tido uma redução, sim, de consumos. Você imagina que o setor de comércio, serviços, mesmo parte da indústria, eles têm paralisado ou reduzido bastante as suas atividades. Com isso, há uma redução que já se encontra em alguns lugares da ordem de 20% no consumo de energia elétrica. É claro que existe um aumento do consumo na classe residencial, mas ele não compensa essa redução que tem no setor produtivo. Com menos pessoas circulando pelas ruas e realizando suas atividades cotidianas, muitos animais foram vistos circulando na zona urbana. Ainda com menor tráfego marítimo, a qualidade da água melhorou e os peixes voltaram. Já a geração de resíduos sólidos teve um aumento no Brasil. Os resíduos hospitalares, embalagens reutilizáveis e embalagens de compras online são destaque no aumento da geração de resíduos sólidos.
Vamos ver qual está sendo o impacto da pandemia de coronavírus sobre o e-commerce brasileiro desde o início das recomendações do isolamento social. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, e a Conduto, empresa especializada em risco e prevenção à fraude no e-commerce e em pagamentos digitais, analisaram mais de 45 milhões de pedidos feitos em 4 mil lojas virtuais, entre o dia 1º de março e 6 de junho de 2020. Para esse estudo, consideraram apenas as vendas online de produtos físicos. Entre os setores que mais se destacam estão os brinquedos e jogos. Na tabela, é possível verificar que na quinzena de 15 a 28 de março, a variação no percentual de pedidos realizados por dia foi de 434,70% em relação à quinzena anterior. Outro setor que merece destaque é o de supermercados. A variação na quinzena de 15 a 28 de março foi de 270,16% em relação à quinzena anterior. E o setor só veio apresentar uma queda na última quinzena analisada, que é de 24 de maio a 6 de junho. Agora, analisando todos os setores pesquisados, podemos ver na tabela que a última semana de maio apresentou uma queda no número diário de pedidos. Esta redução coincide com o mesmo período que muitas cidades brasileiras flexibilizaram as medidas de distanciamento social. Ao que tudo indica, se as medidas de isolamento social reduzirem nas próximas semanas, a média dos pedidos diários no e-commerce brasileiro também diminuirá. Saindo desta pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é possível verificar também a enorme demanda por produtos médicos descartáveis, como luvas de uso único, máscaras cirúrgicas e bolsas intravenosas. As máscaras usadas pelos profissionais de saúde são esterilizadas e devem ser enviadas para o aterro sanitário ou serem incineradas. As embalagens reutilizáveis, como as de plástico, estão desfrutando de um aumento na popularidade durante a pandemia do coronavírus. Vistos como uma opção mais higiênica, o consumo de produtos alimentícios embalados cresceu consideravelmente. Como a população está com medo de sair de casa ou segue as recomendações de distanciamento social, está havendo um aumento também na demanda por compras online. Agora vamos falar sobre os impactos ambientais no município de Jaraguá do Sul, mais especificamente no consumo de água e na geração de resíduos sólidos. No gráfico que abrange o período do dia 1º de março a 9 de junho de 2020, é possível verificar que o consumo de água durante a pandemia de coronavírus manteve-se normal e estável. O perfil de consumo demonstra que a faixa de consumo varia de 28 a 35 mil metros cúbicos por dia. As oscilações que ocorreram se devem principalmente ao clima. Dias mais quentes tendem a elevar o consumo de água. Aos sábados, o consumo também aumentou devido à utilização da água para os afazeres domésticos. Porém, se coincidiu que no sábado choveu muito, postergou para o domingo o consumo mais elevado. Mesmo assim, o consumo é muito relativo, visto que se passamos alguns dias com o tempo chuvoso, incluindo o final de semana, quando o sol retornou, o consumo se elevou. Falamos sobre a água e agora vamos conversar com a gerente de resíduos sólidos do SAMAI, senhora Morgana Decker, que nos explicará melhor sobre o impacto ambiental da pandemia de coronavírus na geração dos resíduos sólidos aqui em Jaraguá do Sul. Vamos conversar agora com a gerente de resíduos sólidos do SAMAI, a senhora Morgana Decker, que nos explicará melhor sobre o impacto da pandemia de coronavírus na área de resíduos sólidos aqui de Jaraguá do Sul. Morgana, você pode nos relatar como está ocorrendo a prestação dos serviços de coleta de resíduos durante a pandemia e quais cuidados estão sendo tomados para que não haja o contágio da doença pelos profissionais que coletam e separam o lixo? Aqui em Jaraguá, nós não interrompemos nem a coleta seletiva, nem a coleta convencional. Então, embora muitos municípios optaram por parar com toda a coleta seletiva,
nós optamos por fazer com que as medidas de prevenção fossem intensificadas, sendo disponibilizadas máscaras, luvas e orientação tanto para as cooperativas de reciclagem que recebem os materiais e manuseiam todo o material que chega da coleta seletiva, como também a equipe da empresa prestadora do serviço, intensificando o uso de máscaras e luvas e outros EPIs por todos esses profissionais que têm o contato com o lixo do município. Além disso, foram afastadas as pessoas com comorbidades e grupos de risco, tanto dos serviços de coleta quanto das cooperativas. E é importante a gente ressaltar que nesses 3 meses agora de isolamento, nós não tivemos nenhum caso positivo de Covid, nem nas cooperativas e nem na equipe de coleta. Qual foi o impacto na quantidade de resíduos coletados durante a pandemia, tanto pela coleta convencional quanto pela coleta seletiva? De um modo geral, a gente não teve uma variação grande na quantidade de resíduos coletados. Para a coleta convencional, os valores ficaram na mesma faixa, tanto o esperado em comparação com os mesmos meses dos anos passados, quanto como vinha acontecendo já nesse ano. Já a coleta seletiva se manteve constante nos 2 primeiros meses da pandemia, março e abril, porém teve uma queda em maio, que se deve principalmente ao aumento da informalidade de coleta seletiva no município. É importante a gente ressaltar que mesmo que em março foi interrompida a distribuição dos sacos verdes, a população continuou separando os materiais e destinando corretamente seus resíduos. E qual é o tipo de material mais encontrado na coleta seletiva? Durante esse período de pandemia, nós verificamos que houve um aumento na quantidade de embalagens de alimentos pré-prontos e também embalagens de deliveries de alimentos. Então, a quantidade de material que chega na coleta seletiva está, inclusive, maior nesse tipo de isopor, caixas de papelão, dentre outros tipos de embalagens. Você falou antes da coleta informal. Isso acaba sendo mais um impacto para o município, porém de ordem econômica. Por que você acha que houve um aumento da coleta informal e o que está sendo feito para que isso não aconteça mais? A situação da pandemia acabou trazendo uma série de problemas econômicos para o município. Muitas pessoas perderam seus empregos, outras pessoas foram afastadas ou impedidas de realizar as atividades que vinham fazendo. E com isso, a coleta informal de materiais recicláveis acaba sendo uma alternativa para muitas pessoas, pois principalmente latinhas, papelão, nós temos muitos materiais que são fáceis de vender, então essas pessoas acabam coletando antes da coleta do município. E dentre os problemas, na verdade, que a gente tem, isso pode causar, está principalmente o fato de que esse material não vai chegar nas cooperativas de reciclagem que estão preparadas para lidar com esses materiais, para fazer o manuseio, a triagem, e essas pessoas que estão coletando de maneira informal, na maioria das vezes, não têm acesso a EPIs, a luvas, máscaras e podem estar se contaminando por estarem coletando um material que possa vir a estar contaminado. Estão sendo desenvolvidas ações, principalmente pela assistência social da prefeitura, mas em parceria com o SAMAI e com outras secretarias, para conseguir trazer essas pessoas ou até mesmo para cooperativas, inseri-las no meio formal da atividade ou em outras atividades que possam estar dando renda e melhorando a situação de vida de todas as famílias. Morgana, para finalizar, eu gostaria que você nos contasse quais são os cuidados que nós devemos ter com o descarte das luvas, das máscaras, papel toalha e demais materiais que nós estamos utilizando neste momento de pandemia. Certo. Bom, aumentou muito a quantidade desses materiais, então até na última semana nós tivemos um problema que em uma das nossas cooperativas de reciclagem chegou um saco cheio de máscaras e luvas utilizadas e como hoje nós não sabemos quem possa vir a estar contaminado ou não, esses materiais não devem jamais ser destinados para a coleta seletiva. Lá as pessoas vão manusear e o risco de contaminação acaba sendo mais alto. Então, luvas, máscaras, papéis, toalhas, qualquer utensílio utilizado para prevenção ou para limpeza deve ser destinado para a coleta convencional. Quando a pessoa tiver conhecimento que esteja contaminada, inclusive pode ser destinado em postos de saúde para coleta hospitalar, mas preferencialmente bem ensacado, duplamente ensacado quando possível e destinado para coleta convencional. Ótimo, Morgana.
Agradeço muito a sua disponibilidade por nos esclarecer essas informações, mostrar um pouquinho dos impactos ambientais que nós estamos tendo aqui em Jaraguá do Sul, na área de resíduos sólidos. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigada também. Diante de todos esses impactos, podemos concluir que a saúde humana depende da saúde do meio ambiente. A pandemia de coronavírus é um alerta do planeta de que precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos levar a vida de forma mais ecológica. Pequenos ajustes no estilo de vida das pessoas têm o poder de impactar positivamente no meio ambiente. Os trabalhos online, por exemplo, minimizam o uso de automóveis e de transporte público e, consequentemente, temos um ar menos poluído. A menor utilização de papel resulta em mais árvores preservadas. Ou seja, a pandemia nos convida a olhar para a natureza e mudarmos os nossos hábitos de consumo. Sabemos que essa quarentena é uma imposição forçada por um problema de saúde pública. Porém, é uma situação momentânea e assim que a pandemia acabar, as coisas deverão voltar ao normal. Mas devemos saber também que preservar o meio ambiente é uma forma de cuidar da saúde pública. Então, qual é a nossa responsabilidade socioambiental pós-pandemia? A sociedade precisa reconstruir os conceitos e a importância da natureza e da biodiversidade. A humanidade depende de ação. Precisamos fazer agora para termos um futuro mais sustentável. Mas tudo isso requer mudanças de atitudes, requer reflexão e requer ação. Devemos cuidar da nossa biodiversidade, pois ela é essencial para preservarmos a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Agradeço a você por dedicar o seu tempo em nos assistir e o convido a uma reflexão. Que mundo queremos criar pós-pandemia? Aproveite para responder nos comentários. Compartilhe conosco como é o novo mundo que você se identifica ou quais possibilidades você vê. Contamos com a sua participação. Não deixe de assistir também às próximas palestras que o SAMAI disponibilizará em seus canais de comunicação. Até a próxima!